tarde a todos. É com muita felicidade que estamos em mais uma live do Instituto Thaís Jurema. Hoje nós teremos a presença especial de dois grandes profissionais da área de Direito de Família e Sucessões. Estamos aguardando aí a entrada dos nossos convidados na nossa sala, mas eu aproveito a oportunidade para convidá-los a curtir a nossa página do Instituto Thaís Jurema, a nos acompanhar nas nossas redes sociais e ainda também a convidá-lo para participar de um curso, de uma capacitação que nós teremos no próximo dia 14 de dezembro. É só entrar lá na nossa página www.itj.pro.br sobre a lei do motorista. A gente sabe, gente, que a maior parte dos transportes, do transporte, da logística, de tudo aquilo que circula de mercadoria no nosso país, é realizado através de transporte terrestre, fazendo com que o motorista seja uma peça-chave para todo o sistema de abastecimento do nosso país, inclusive também de exportação. E saber a respeito desse profissional, da legislação pertinente a este profissional, é de suma importância. Então, nós teremos essa capacitação, então o ITJ vai estar promovendo essa capacitação com o professor Tiago Leite. Então, fica aqui o meu convite para que vocês entrem no nosso site www.itj.pro.br e saiba mais a respeito dessa capacitação tão importante que pode gerar, inclusive, frutos de uma nova fonte de trabalho, considerando a peculiaridade do tema, né? Hoje, nós trataremos do ITCMD. Então, Imposto de Transmissão Causa Mortes. É até interessante, né? Estava eu com o professor Paulo Ferro fazendo uma capacitação na parte da tarde, mas uma capacitação para um grupo fechado de um sindicato, e convidei as pessoas a participarem também dessa capacitação que nós teremos no dia 14 de dezembro. E falei assim, olha, aquilo que você paga até depois da morte, né? Então, é muito importante porque a gente vai tratar de algumas peculiaridades e eu falo por mim, assim, eu já tive muita dificuldade em preencher aquela declaração do ITCMD e o preenchimento incorreto faz com que retarde a transmissão, que pode gerar problemas para o seu cliente, enfim. Até a gente saber a alíquota certa, como é que vai ficar isso, né? Então, é bem pertinente, em especial para quem mora no estado de São Paulo, porque vai haver uma alteraçãozinha aí com relação à alíquota. Então, os nossos palestrantes, os nossos convidados vão estar tratando disso também. E quando a gente fala de imposto de transmissão causa mortes, esse imposto também é relacionado à parte de doação. Então, mesmo para você que deseja doar algum bem, deve-se recolher exatamente este imposto. Vamos participando. Eu espero que vocês participem conosco, estejam presentes, mandem perguntas. Outro ponto também muito importante para você que necessita de horas complementares e participa das nossas lives, o ITJ, ele, até por se tratar de um tema tão importante, de temas tão importantes que nós trazemos aqui todas as semanas, geralmente às terças-feiras, mas nessa semana, excepcionalmente, a segunda e terça-feira, para que você que está nos acompanhando, que acompanha as nossas lives, tenha o certificado de participação, né? A gente tem o controle dessa participação, mas você também vai ter que solicitar esse certificado através do e-mail contato@
Então, para quem acompanha as nossas lives e necessita da certificação de participação dessas lives, nós certificamos, mas você tem que acompanhar a live e também solicitar por e-mail contato@itj.pro.br para que nós possamos encaminhar essa certificação. Você deve encaminhar o e-mail com o seu nome completo, o seu telefone e aí o seu e-mail, o e-mail para que você deseja que seja enviado o certificado de participação da nossa live. Aproveito ainda a oportunidade para convidá-los, já estamos aqui com a professora Sueli, mas só continuando os nossos recadinhos, eu aproveito a oportunidade para convidá-los a participar da nossa live de amanhã, também um tema extremamente interessante, com o desembargador do Tribunal de Justiça, Dr. Jefferson Moreira, que vai trazer para a gente um tema muito importante. Vou até colocar aqui, as nossas atividades da semana estão lá na nossa página, né, para que vocês possam estar acompanhando, isso é uma coisa muito legal, então a gente sempre acompanha. Então, essa semana a gente tem a live hoje, na terça-feira. Começar a falar, eu desligo. Na terça-feira. Não dá problema. Eu desligo porque ela está escutando. Na terça-feira, nós teremos o doutor Jefferson Moreira tratando Estado de Direito, direitos fundamentais em tempos de crise. Então, é algo muito importante. E aí a gente vai ver que, assim, será que tudo que está acontecendo, esses linchamentos, que é uma grande violação aos direitos humanos, tem a ver com isso? Tem a ver com crise? Será que não tem a ver? Não teria outra pessoa mais capacitada a tratar do assunto do que o desembargador Jefferson Moreira? E na quinta-feira, lá na Escola Superior de Advocacia, na ESA, da UAB São Paulo, nós temos o nosso projeto Quintas Acadêmicas, vamos ter o professor Márcio Fago falando de jurimetria e análise preditiva, encerrando esse ano o projeto Quintas Acadêmicas. Então, vamos fechar com chave de ouro e eu espero vocês. Vou chamar aqui a nossa convidada, que está no mudo. Sueli, então, hoje nós temos 2 grandes convidados. Vou anunciá-los aqui para, inclusive, iniciar a nossa live. Então, nós temos como convidados o doutor Leonel Dias Espírito Santo. O Leonel, ou Léo para os íntimos, que eu já sei que o povo chama ele de Léo, viu, gente? Ele é advogado, contabilista, especialista em direito tributário, pós-graduado em auditoria digital e direito tributário pela BSSP, sócio fundador da C-Santo Assessoria Contábil Empresarial e atuante há mais de 15 anos em direito tributário e empresarial. Também a nossa convidada da noite, a doutora Sueli Dias Marinho. É assim, né, gente? Falar desta pessoa, ela mora dentro do meu coração, é uma pessoa extremamente especial, de uma capacidade de transmitir amor muito superior a todo o conhecimento que ela tem. A gente não fala dos anos de advocacia, gente, para não contar a idade dessa moça, né? Vamos disfarçar, né? Mas a Sueli é advogada, especialista em direito de família e direito de sucessões. Ela é pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho, pós-graduada em Direito Eletrônica, pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil,
pós-graduando em Direito Imobiliário, conselheira seccional da UAB, palestrante e membro do Conselho Jurídico da deputada Alessi Brandão e minha amiga. Su, Léo, sejam muito bem-vindos. Tá sem áudio, vocês dois estão sem áudio, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada pelo convite. Olha, a gente está na mesma sala, vai dar uma... Como que o pessoal fala? Cacofonia? Microfonia? Eu já vou ter cacofonia mesmo, porque começa a dar aqueles ecos da vida. Thaís, obrigada pelo convite, meu amor, adorei, estou adorando essas participações dessas lives que a gente vai aprendendo um pouquinho mais, e quanto mais que a gente está aqui com o nosso amigo que entende tudo de tributário, né? Eu vou ficar só hoje, vou ficar só na espreita, falar só algumas coisas que eu já fiz de errado nesses percalços do direito, para que a gente possa dar uma minimizada, né, em termos até do próprio recolhimento do ITCMD. Então, boa noite a todos, muito obrigada. E olha, de todas as qualificações que você falou da minha pessoa, eu gostei mais do que você falou, é minha amiga. Essa qualificação é sensacional. Com muito orgulho. Léo, seja muito bem-vindo. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Hoje o nosso tema, como a Sueli mesmo disse, é de extrema importância, em especial porque nós, advogados, mesmo atuantes há muito tempo, a gente tem uma série de dúvidas com relação a isso, a essa questão de imposto, quem deve recolher, quem não deve recolher, mas eu queria que você começasse explicando para a gente o que é esse tal de TCMD. Sim. Bom, primeiro eu queria também falar um pouco de mim, né? Eu atuo na parte do direito, principalmente empresarial, né? Parte de contabilidade também. E a gente faz um pouco de tudo aqui, né? Então, como a gente atua muito com os empresários, então, geralmente a gente pega essa parte também de doação, de transmissão causa-mortes, né? E aí a gente lida muito com essa parte de cálculo. Então, é um tema, assim, bem relevante no momento, até pelas mudanças que estão para acontecer, né? A gente está sabendo, né? Então, mudanças que vão doer no bolso, né? Pois é, sempre, né? Sempre. Eu vou começar contando um pouco da base legal, né, do ITCMD, que é a Constituição Federal, o artigo 155, né? Que ele prevê, né, a criação do imposto sobre transmissão da causa-mortes e doação, né? E ele delega para os estados a parte de legislar, né? De regular esses tributos. A única exceção que a lei federal faz é que ela coloca um limite na parte das alíquotas. Então, ela estabelece que a alíquota máxima tem que ser de 8%, pode ser até 8%, né? Aqui eu vou me ater mais ao estado de São Paulo, tá? No estado de São Paulo, a gente tem como a legislação principal a Lei 10.705, né? De 2000, que é a que regula todo o tributo, que traz a hipótese de incidência, a base de cálculo, as alíquotas, prazo de recolhimento, os sujeito passivo, sujeito ativo, né? E essa própria lei 10.705, ela traz, então, como sujeito passivo o contribuinte, né? Como sujeito ativo, quem cobra o tributo, que é o próprio Estado, né? E nessa parte do sujeito passivo,
nós encontramos nós encontramos não, né? Na verdade, a gente tem na parte da transmissão causa-morte os herdeiros, os legatários, né? Na parte da doação, o donatário, né? Cessão sem oneração, a gente tem o cessionário, né? Que são os responsáveis pelo recolhimento do tributo. E até para fins de conhecimento, a gente precisa ter a noção que quando uma dessas pessoas que a lei impõe como responsável não paga, não recolhe o tributo, a lei escolhe um outro responsável tributário. No caso, por exemplo, eu como doador vou doar para uma pessoa física que mora no exterior. O fisco não tem como cobrar. O responsável tributário seria quem recebeu a doação, só que ele mora no exterior, o fisco não tem como cobrar. Então, ele impõe que quem vai ser o responsável pelo pagamento vai ser o próprio doador, entendeu? Então, esse é um caso, por exemplo, de substituição da responsabilidade. Vamos supor, eu pago a guia com o valor errado e vou fazer um inventário extrajudicial. O cartório ele tem a obrigação de conferir esse recolhimento. Se o recolhimento tiver a menor, o Estado pode sim cobrar do cartório essa diferença, entendeu? Por isso que muitas vezes... Então é assim, vamos lá, vamos por partes, né? Eu estou sendo muito rápido, né? Em regra, quem deve recolher é quem recebe, né? Isso quer dizer o quê? Então, quando a gente fala de TCMD, então em virtude da morte, né? Causa morte. Então, por exemplo, no caso de um inventário, é isso? Isso. E no caso de doação, então se eu resolvo doar para alguém, quem vai receber essa doação é que deve, num primeiro momento, como regra geral, pagar o imposto. Mesmo. E aí tem algumas exceções, como o caso da pessoa que recebe morar fora do país. Sim. Caso, por exemplo, de filho menor, entendeu? Se ele não pagar, os pais ficam como responsável, quando tem a parte de curador, tutor também, entendeu? Então, sempre tem geralmente, a pessoa que tem parte na relação. Quando uma não paga, a outra fica responsável. Por exemplo, compra e venda de imóvel, a instituição financeira, ela não se atenta para esse detalhe do ITCMD, ela fica responsável, entendeu? Se tiver uma cobrança, obviamente a cobrança ela vai primeiro para a parte que deveria pagar. Se ela não paga, aí vai para esse segundo, que seria o que a gente chama de responsabilidade solidária, né? Agora vamos pensar no seguinte: eu me separo, né? Me separo. Vamos imaginar que eu sou casada com você. Você tem bens, Léo? Senão eu não quero casar, não. Eu acho que você não vai querer casar, hein? Gente, que eu sou casada com o Léo e o Léo é milionário. Ganhou na Mega Sena da virada. Gostei desse exemplo. Dizem que a nossa palavra tem poder, né? E aí, o Léo ganhou na Mega Sena da virada, tal, casou comigo, né? Como ele já casou comigo em dezembro, ganhou na Mega Sena, só recebeu em janeiro, então quer dizer que eu tenho um bom contrato, né? Tenho parte no negócio, né? E aí funciona o seguinte, vamos imaginar que o Léo, ele compre tudo no nome dele, certo? Aí o Léo, né, arranja uma mocinha de 20 tal, né? Já tá com a Mega Sena da virada no bolso tal. Larga a Thaís, arranja uma mocinha de 20. Vai se divorciar. Como é que fica? O divórcio também pode gerar ITCMD? Eu vou, de repente, tem ocasiões em que, na hora do divórcio, eu tô viva ainda, hein, gente? O Léo não me mata, ele não me matou, ele está só se divorciando. Pode ser que gere na partilha de bens relacionada ao divórcio, à união estável, enfim,
a incidência de TCMD? Então, a Sueli até é um pouquinho melhor para responder para essa questão do que eu, né? Mas, assim, nesse caso, não seria ITCMD, né? Porque não foi uma doação. E você precisaria também verificar. No caso que você deu, em particular, você precisaria especificar também como que é o regime de casamento, né? Como que foi o recebimento desse prêmio, entendeu? Tem todas essas questões. Mas, por exemplo, se você bonzinho, por mais que a gente tenha casado em separação de bens, aí você resolve no divórcio, na partilha de bens, eu fico com uma parte desse bem em doação, eu tenho que recolher ITCMD. Aí geraria, sim. Aí gera o ITCMD em cima desse valor. Tem alguns quesitos até para caso de isenção, mas nesse caso não entraria, a menos que não atingisse o valor mínimo, né? Aí ele gera o ITCMD e você ficaria responsável, né? Por esse ITCMD, porque você vai estar recebendo essa parte. Na prática, o que ocorre muito, por exemplo, um pai vai doar para um filho, ele doa e ele mesmo paga a guia, entendeu? Né? Na prática, geralmente, quem está doando é quem recolhe. Só que a guia, tudo, vai sair tudo em nome do donatário, entendeu? E não do doador. Mas a responsável, nesse caso específico, seria você mesmo. Eu estou te passando lá, como meu prêmio foi generoso, eu vou te passar uns 20 milhões, mais ou menos, entendeu? Opa! Então, Acho que eu vou querer entrar no meio aí, viu? A Sueli já vai querer fazer família poliafetiva. Pois é. Aí, em cima desse valor, iria incidir o ITCMD. Uhum. Então, só para a gente imaginar, assim, então, o ITCMD ele incide no caso de uma herança, né? Por exemplo, então a pessoa que faleceu deixou bens, os herdeiros, os legatários vão ter que pagar o ITCMD para regularizar a questão de imposto no recebimento desses bens, né? A pessoa que, no caso de doação, e até também no caso de doação, um divórcio. Se uma parte, por exemplo, fica com mais que a outra, essa diferença tem que recolher ITCMD. Na verdade, assim, não importa muito a nomenclatura, tá? Teve a transferência de bem sem onerosidade, então incide ITCMD. Por exemplo, hoje está em moda contrato de cessão, né? Você vai ceder algum direito, esse direito ele é avaliado, ele vai incidir o ITCMD, entendeu? Então, não necessariamente precisa ser uma doação, né? Pode ser um contrato de cessão, pode ser no caso do próprio inventário, né, que a gente está falando, mas não teve onerosidade e TCMD. E existe alguma possibilidade de eu não pagar ITCMD? Tem alguns requisitos que a própria lei ela especifica, né? Por exemplo, valores, né? Deixa eu só, de cabeça eu não lembro certinho, só vou colocar aqui. Até, por exemplo, bens, imóvel até 5 mil FESP, que dá cerca de 108 mil reais, ele é isento, tá? Ferramentas, bens de pequeno valor, assim, até 40 mil reais, também é isento. Valor em espécie, até 26, 27 mil reais, também é isento, entendeu? Parte, assim, a gente entra na parte de imunidade, por exemplo, o que vale para qualquer imposto, vale também para o ITCMD. Por exemplo, parte de religião, templos, né? Eles são imunes. De um estado, de um órgão público para outro órgão público, são imunes também, entendeu? Eu estava conversando com a Sueli, hoje em dia está muito em prática você fazer doação para instituições de caridade, né? Então você tem que tomar muito cuidado com isso, porque tem alguns requisitos. Por exemplo, não basta eu chegar e falar, vou doar 50 mil reais para a ACD, tá?
Esse valor, teoricamente, ele estaria, você tem uma isenção até o valor de 69 mil, entendeu? Então, tudo que você doar até esse valor não vai de espécie não vai incidir, tá? Em TCMD, que a gente costuma até usar isso daí como um planejamento sucessório, né? Mas vamos supor, vou doar 100 mil reais para a ACD. Então, você primeiro precisa entrar na Secretaria da Fazenda, preencher as declarações, ter a homologação da Secretaria da Fazenda falando que aquela instituição ela é uma instituição que tem direito à isenção, entendeu? Porque senão corre o risco da gente cair no que a gente estava conversando antes. Você pensa que aquela instituição ela tem isenção, ela não tem, depois você acaba ficando responsável pelo pagamento desse tributo, além de ter feito a doação, entende? Ou seja, você doa e ainda pode ter que pagar. E sempre quem vai decidir se tem direito à isenção ou não, no caso aqui de São Paulo, é o Estado, entendeu? Então, eu vou doar para tal instituição. Tá, primeiro eu vou entrar lá, fazer todas as declarações e vou comunicar, vou falar, olha, essa instituição que eu estou fazendo essa doação, ela tem direito à isenção. Vai preencher todos os formulários que eles pedem e vai enviar. Enquanto eles não homologarem isso e falarem, tudo bem, pode doar lá que não vai incidir, você corre o risco, entendeu? Então, primeiro eu tenho que pedir autorização, tem que fazer essa declaração, ser homologado para depois transferir os valores para a instituição. Isso mesmo. E para a igreja, se eu casei com um milionário, tal, resolvo doar 100 mil reais para uma igreja, eu tenho que realizar esse mesmo procedimento ou a igreja não há necessidade? Mesmo procedimento, tá? Tudo que você falar em questão de isenção ou de imunidade, que são aqueles fatores que eu te falei, por exemplo, partido político, templos de quaisquer religiões, instituições públicas, entendeu? Ela tem, por lei, tem, mas para você cumprir o requisito do Estado, você tem que primeiro fazer essas declarações e ser homologado pelo Estado, entendeu? E vamos pensar no seguinte. Porque vamos supor assim, você pega uma igreja, tá? E para ela ter essa isenção, ela tem que cumprir certos requisitos, como, por exemplo, ela não pode distribuir lucros, tá? Vamos supor que ela distribuiu lucros e acusou isso daí lá e ela perdeu esse direito à isenção. Você não tem como saber, você doou para a igreja, se você não cumpriu todo esse requisito, amanhã o Estado vai chegar para você e vai falar, olha, aquela instituição não tinha direito à isenção, então você vai ter que pagar esse tributo, entendeu? Então, até para a gente doar, a gente tem que ficar esperto, porque senão a doação acaba gerando prejuízo. Você quer ajudar e ainda acaba tendo prejuízo. Tem que tomar bastante cuidado com isso. E eu acho que isso mostra a importância de a gente saber e estar aqui conversando sobre TCMD. Su, quando a gente fala de prazo, tem prazo para recolher TCMD? Tá ouvindo? Ela tá ligando o microfone. Estou colocando o áudio novamente porque não estava conseguindo escutar e falar ao mesmo tempo. Então, o prazo do ITCMD, a gente tem algumas controvérsias. Antigamente, quando você entrava com um inventário judicial, antigamente não muito tempo assim, tá, gente? Naquele tempo, então já que a gente estava falando de igreja, que nem homilia de igreja, naquele tempo. A abertura da sucessão ela ocorre quando você informa ao juiz que a pessoa faleceu. Então você faz aquela petiçãozinha simples de uma folha, informando, olha, na data de tal, geralmente eu faço isso sempre com o inventariante, com quem eu quero que seja o inventariante, no caso, o filho mais velho, aí ele vai fazer a petição informando, lógico, através de advogado, né? Informando que na data de tal, do ano tal, o pai ou a mãe veio a falecer e está pedindo a abertura da sucessão e a nomeação dessa pessoa como inventariante. Nessa data do protocolo é que já consta a abertura da sucessão. Enquanto você não tiver o protocolo judicial, não tem abertura do inventário.
Então, antigamente, você fazia essa petiçãozinha, então você já fala assim, bom, eu não vou pagar mais a multa de 20% sobre o imposto, coisa que hoje em dia já não ocorre. O prazo é 180 dias. Esse 180 sempre já está na lei já há muito tempo. Só que era muito difícil o próprio juiz cobrar esse 180, porque você já estava com a abertura da sucessão. O cálculo quem fazia era o partidor. Hoje em dia, o cálculo é feito pela secretaria, a própria Secretaria da Fazenda. Quando você vai fazer a certidão, e você vai informar o ITCMD, automaticamente você já emite o DARI, né, para o pagamento do ITCMD para os herdeiros. Aí depois eu vou entrar num ponto de coisas que eu já fiz errado na minha trajetória, em coisas que a gente não observa e tem muita gente que ainda faz errado, né? Algumas diquinhas para a gente não dar prejuízo para o cliente nem ficar pagando excesso de imposto indevido. Então, o prazo para recolhimento do ITCMD, para você não pagar a multa, é 180 dias do ITCMD, tá, gente? Não é os 90 dias para entrar com o inventário. O prazo para pagamento do ITCMD é 180 dias a contar da data do óbito. Tá? Então, eu coloquei essa situação que antigamente, a partir do momento que você dava a entrada, a abertura, então você já cortava isso. Né? Essa parte da multa, que hoje em dia, depois o doutor Daniel vai falar 4%, que você paga a multa em cima dos 20% em cima dos 4%. Eu estou colocando uma taxa mínima, tá? Pode variar de acordo com o valor do imóvel. Então, no caso, aí, para pagamento sem a multa dos 20% em cima do imposto, são 180 dias a contar da data do óbito. Só Então, que... Calma aí. Então, é o seguinte, morreu, começa a contar o prazo. Para a morte. Hoje você paga para tudo, você paga para nascer e para morrer também. Então, 180 dias para você não pagar a multa de 20%. E isso aconteceu agora comigo recentemente, um caso prático. Tá? A pessoa já tinha falecido ano passado, aí veio toda essa parte de pandemia. Eu fiz um inventário judicial, porque é litigioso. Então, um dos herdeiros recolheu a parte dele de ITCMD com um código errado, a minha estava no certo, só que como o ITCMD, a Secretaria da Fazenda, ela só fala que foi pago na sua totalidade, ela não quer saber se o herdeiro A pagou, o B pagou e o C não pagou. Ela só vai emitir a certidão quando todos os herdeiros pagarem. Então, o que aconteceu? Eu tive que entrar com uma petição para o juiz para que eu não pagasse a multa, porque já tinha passado dos 180 dias quando eu dei entrada no pedido de certidão. Isso no meio de uma pandemia. Então, é questão de você... Aí você vai, explica toda a situação para o juiz do inventário, fala que os herdeiros, não, nesse caso, né, específico, os seus clientes não tiveram, não agiram com dolo nem com má fé. Houve todo um tormento de uma pandemia e eu estou pedindo a isenção e o juiz concedeu. Só não concedeu para esse herdeiro, que não é meu cliente, que aí daí entra o problema lá com o advogado dele. E eu fico presa no inventário por esse motivo. Enquanto não tiver todos os herdeiros, aí eu não consigo pegar a certidão. Sem a certidão, eu não consigo homologar o plano de partilha. Quer dizer, a legislação ela faz uma coisa, quando chega no dia, na hora de você colocar em prática, você vê algumas coisas que sempre vão te dar um transtorno no dia a dia, nós como advogado, como sempre, né? Tanto essa base de cálculo, o valor de referência, o valor venal do imóvel.
porque a lei ela fala que você vai calcular sobre o valor venal. Se você pegar o valor venal pela prefeitura do imóvel, nós estamos falando de bem imóvel, ele tem um valor. O valor de referência é outro. E o valor do patrimônio é outro. Então, para que não haja discussão, o que você faz para você fazer a base de cálculo do imóvel? O valor de referência. Porque já tem o próprio Tribunal de Justiça, ele já está pacificado que é o valor de referência que chega próximo ao valor de mercado. Agora, se você pega um inventário litigioso, o que vai acontecer? O valor de referência nunca vai ser o igual ao valor de mercado. Então, você vai ter uma briga dentro do inventário e todo mundo vai querer aumentar o valor do imóvel, e isso, óbvio, vai onerar um imposto, e você acaba tendo, inclusive, até fazer uma perícia para ver em termos de valor de mercado. A Maria Aparecida Faim, ela pergunta assim: veículo de pequeno valor tem que pagar ITCMD ou posso colocar em bem isento? Aí vai entrar na Secretaria da Fazenda, eu acho que eu vou ler até a lei aí. Se é veículo de pequeno valor, ele já entra na parte de isenção. Se não me engano, a gente viu alguma coisa de 64 mil reais, não é? 69. 69 mil. Se ele for menos de 69 mil, ele entra na parte de isenção. Só tem que discriminar. Isso. Na verdade, aqui para o estado de São Paulo, que eles costumam quantificar pelo valor de UFESP, né? Então, qualquer bem até 2.500 UFESPs, tá? Ele está isento. Ah, tá ótimo. Aí, a gente Desculpa, falou do esse seria o imóvel, tá? Outros bens móveis, como que nem eu tinha comentado, ferramenta, o próprio veículo, até 41 mil, tá? Que é 1.500 UFESPs. Hoje dá 41.415 reais. Então, eu tenho uma faixa para imóveis de isenção e outra faixa para móveis, né? Então, imóveis, terreno, casa, tal, é uma coisa. Bens móveis é outra faixa para isenção. A sua, ela falou que tem o prazo lá de 180 dias para não pagar multa a partir do falecimento. Léo, na doação também, considerando que é o mesmo imposto, eu também tenho esse prazo para recolher ou não? Eu tenho que doar e já pagar? A doação, na verdade, o recolhimento, ele é no ato da doação, tá? No ato da escritura. Quando você, por exemplo, você vai preencher lá a declaração de doação. Se você, hoje, nós estamos no dia 30, se você colocar que essa doação ela foi feita no dia 28, ele já vai calcular com juros, entendeu? Então, é na data da doação. Se você tiver um documento físico, uma escritura, um contrato, vale a data que foi posto nele. Então, tem que ter em mente que o dia que você for formalizar é o dia que vai ter a data dos documentos, porque senão já começa a incidir. Então, olha só, hein, gente, doação não tem os 180 dias. Doou, tem que pagar. Se você deixar para o dia seguinte, já vai ter multa. É isso, Léo? Acho que dentro do mês tem uma pequena correção, né? E passando um mês, aí já começa a multa mesmo, porque ela é pro rata, né, que a gente chama. Pro rata D. Então, ela dentro do mês ainda fica um valor pequeno, mas se passado que nem aqui, esse exemplo que eu te dei, a gente já teria o agravante, por exemplo, amanhã já ser um outro mês. Aí já aumentaria um pouco, mas teoricamente é isso mesmo. Na data que você firmar esse compromisso, entendeu? É a data que você usa para recolhimento. E agora vamos para um ponto nevrálgico. Essa tal da alíquota. Isso. Quanto eu tenho que pagar em cima do meu bem? E como é que é? Em cima de valor venal, valor de mercado? Como é que funciona isso? Hoje, no estado de São Paulo, que nem a gente comentou, né? Você pode colocar uma alíquota até 8%, que é o que o Senado estabeleceu, tá? No estado de São Paulo, ela está com 4%. Então, a gente usa como base de cálculo para imóveis o valor venal, né? Para bens móveis,
geralmente o bem de mercado, o bem avaliado, né? E 4% direto em cima desse valor. Tá? Agora, o que acontece? Nós temos hoje, tramitando, 2 projetos de lei, tá? Que eles estão, que a intenção seria onerar esse tributo. O primeiro, que é o projeto de lei 250, ele ele quer tornar primeiro essa alíquota progressiva, tá? Começando de 4% e indo até os 8%. Seria uma faixa mais ou menos de um patrimônio aí dos 400, 500 mil, começando com 4%, abaixo disso eles iriam isentar, né? E acima disso, ela ia começar a ser progressiva, chegando até num teto lá de 2,5 milhões, mais ou menos, e a partir desse valor, a alíquota máxima de 8%, né? Então, esse é um projeto de lei que tem na Câmara. O outro projeto de lei, ele é até recente, tá? Ele é de agosto agora, o projeto de lei 529, ele já prevê mexer nas bases. Por exemplo, um assunto que ocorre muito, a parte empresarial, você tem uma empresa e essa empresa ela tem um capital de 500 mil reais, mas não necessariamente essa empresa vale 500 mil reais, às vezes ela vale 2 milhões, 3 milhões, entendeu? E hoje, como que é feito? Hoje você pega ou pelo valor do capital social da empresa, que seria de 500 mil, ou pelo valor que está declarado do patrimônio líquido no balanço. Tá? Com esse projeto de lei, eles vão exigir que seja feita uma reavaliação dessa empresa. Tá? Então, você pega, por exemplo, empresas de grande porte, sem problema em termos, assim, eles têm condições de fazer isso. Você pega uma empresa pequena, para você fazer uma reavaliação, você precisa de um laudo, você precisa de uma empresa especializada, geralmente empresa de auditoria. Então, você vai gastar de 50 mil a 200 mil para fazer um laudo desse, de reavaliação de uma empresa, né? Sem contar que, por exemplo, o valor da base vai para cima. Nesse exemplo que eu te dei, se eles reavaliam a tua empresa em 3 milhões, o ITCMD que você ia pagar em cima de 500 mil, você vai pagar em cima de 3 milhões. Tá? Então, esse é uma das mudanças que provavelmente irá ocorrer. Né? E outra coisa, por exemplo, hoje, Previdência Privada, PGBL, VGBL, ele não incide ITCMD. E nesse projeto de lei vai passar a incidir. Tá? Então, eles vão fechar bastante o cerco. Então, é até me fugiu o nome agora, mas assim, é o que você usa hoje em dia até para conversar com seus clientes, tá? Como para você poder fazer um planejamento sucessório. Se você pega um cliente que ele tem empresas, que ele tem imóveis, que ele tem bens, entendeu? Você pode economizar tanto na parte da alíquota do ITCMD, como da própria base de cálculo, né? Que hoje seria bem menor você fazer dessa forma que eu te falei, se ele possui uma empresa. Não sei se você conseguiu entender, se deu para... Não, eu estou aqui pensando que se é Um aprovado, argumento forte para um planejamento tributário, né? se é aprovado, por exemplo, esse projeto de lei, tudo aquilo que se fala de holding familiar pode vir por terra, né? Certeza. Então você vai ter que fazer, na verdade, ele vai meio que perder um dos propósitos, né? Porque a holding, no meu entender, ela tem 2 propósitos. O primeiro seria você gerar uma economia tributária, né? E o segundo seria uma organização patrimonial. Esse propósito de organização patrimonial ela não perde. Ela pode sim perder o de economia tributária, né? Que aí entram vários fatores também, porque você precisa ver os bens, porque a gente está falando especificamente de São Paulo, tá? Isso são projetos de leis estaduais, né? Então a gente está falando em São Paulo o que está ocorrendo hoje, os burburinhos que tem, até pela internet, pelos conhecimentos que a gente tem, que estão correndo esses projetos de lei, tá? E outra coisa, que esse projeto 529, ele vai meio que pacificar, se ele for aprovado, essa parte que a gente estava discutindo agora da base de cálculo, tá? Porque aí ele vai meio que sedimentar que é o valor
de referência mesmo, o valor venal utilizado para o ITBI, que é o valor maior, né? Porque qual que era a discussão de todo esse problema? Porque ele foi sempre instituído, ou ele foi mudado através de decreto, quando deveria ter sido através de lei. Então, o que se bateu muito na tecla foi, olha, vocês mudaram a base de cálculo desse tributo, falando que a partir de hoje ele passa a ser pelo valor de referência, só que isso foi instituído por um decreto, e ele teria que ser por lei. Então, se esse projeto de lei passa, meio que essa discussão ela perde muita força, entendeu? Porque aí já vai ser uma lei que vai instituir uma nova base de cálculo. E aí, por exemplo, assim, pensando, se um desses projetos de lei passa, a pessoa morreu hoje, a lei ainda não existe. A alíquota é de quando vai pagar ou de quando a pessoa morreu? A alíquota é sempre do momento do acontecimento do fato gerador. Então, por exemplo, se a pessoa veio a óbito hoje, a alíquota praticada é a alíquota de hoje, tá? 4%. Então, a lei não retroage, tá? A lei tributária, ela não retroage para prejudicar, né? A não ser que você opte, num caso assim, esdrúxulo, um parcelamento do passado, um parcelamento que você quer aderir, ou alguma coisa que você vai te beneficiar, que você quer utilizar a regra que era do passado, entendeu? Mas a lei, ela não retroage. Então, é sempre no momento do acontecimento do fato. Se a lei, por exemplo, entra em vigor amanhã e a pessoa vem a óbito depois de amanhã, já vai ser com essa alíquota progressiva aí, entendeu? E como é que faz essa declaração? Então, quem é que tem que fazer essa declaração? E eu acho que talvez, eu sei que o assunto é super, super interessante, mas como a sua acabou de dizer, assim, existem muito, não é tão simples assim fazer essa declaração, né? Primeiro, tem algum formulário para fazer essa declaração? Como é que é feita essa declaração? No estado de São Paulo, essa declaração é feita no próprio site da Secretaria da Fazenda, de forma online. Por isso que você precisa tomar muito cuidado, porque você está já alimentando as informações da Secretaria da Fazenda, entendeu? Então, eu fiz uma declaração, depois tem alguma informação errada, eles já vão saber que ocorreu, por exemplo, uma doação, que a gente estava comentando. Eu fiz uma doação, coloquei uma data lá e viu que incidiu multa. Ah, não, então eu vou voltar, vou cancelar e vou colocar uma data de um mês atrás, entendeu? Então, a gente precisa ter a noção que a Secretaria da Fazenda, a partir desse momento, ela já está sabendo que tudo isso aconteceu. Significa que você vai ser autuado ou fiscalizado? Pode ser que não, entendeu? Mas ela já tem os conhecimentos do fato. Se amanhã ou depois, por algum motivo, você precisa contestar alguma coisa, ela conhece todo o caminho que foi feito, entende? Então, assim, entrou um dia lá, fez aquela declaração com tal data, depois você mudou para essa, entendeu? Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa saber. O segundo, como eu te disse, por exemplo, você tem um caminho específico no site da Secretaria da Fazenda. Você entrando lá, você só clica num ícone que chama registrar nova declaração, tá? Você clicou nele, você vai cair numa tela em que tem todas as opções. Ele vai te perguntar, por exemplo, é uma doação? Se é uma doação, foi por cessão? Foi por doação ou foi cessão? Transmissão causa mortes? É extrajudicial? É judicial? Ele tem todas essas opções. E aí você vai clicar naquela que é a correta. Por exemplo, um inventário. Eu vou clicar lá no judicial. Ele vai pedir para você criar uma senha. Quando você clica ali, geralmente ele já te sugere uma senha própria, entendeu? Se você aceitar aquela senha, tudo bem, é uma senha alfanumérica lá que ele gera na hora, e se você aceitar, você usa aquela mesmo, senão você cria uma senha tua. Você criou uma senha, aquela senha ela não é assim pessoal tua. Aquela senha é só para aquele caso que você está fazendo, entendeu? Então eu tenho 10 declarações para fazer.
eu vou ter 10 senhas para criar, entendeu? Isso que ele mesmo dá, e é importante você não perder essa senha. Tá? E Então, no caso, então, de um divórcio ou de um inventário judicial, quem vai preencher isso geralmente é o advogado. geralmente, então, se for, pode ser o advogado, como pode ser a parte, entendeu? Geralmente o advogado. O advogado ele tem que ter o conhecimento, porque no mínimo o que ele vai fazer é conferir depois quando vier para ele, entendeu? E no extrajudicial? Também o advogado ou é o próprio Então, cartório você tem ele... duas alternativas, tá? Você pode, geralmente o próprio cartório faz, geralmente o próprio cartório hoje em dia ele está bem dinâmico, ele te ajuda com quase tudo, até porque ele tem o interesse que você faça naquele cartório específico, né? Mas como também você pode levar tudo pronto para ele, você pode fazer a declaração no teu escritório, você pode recolher as guias, só que tem que estar certo, porque o cartório, como a gente tinha comentado no início, o cartório ele é responsável solidário. Então, se tiver faltando lá, sabe, R$ 5 na guia por erro de cálculo, ele vai mandar você recolher a diferença, né? Mas aí fica a critério. O cartório ele costuma fazer esses cálculos, sim, entende? O importante é que quando a gente vai fazer esses cálculos, a gente já tenha toda a documentação em mãos, né? Que aí fica bem mais fácil. Já tenha os valores. O que é bom nisso daí? A gente não contar muito com o sistema me dar o valor. O sistema vai me dar o valor, mas o bom é você já ter calculado, saber como se calcula e calcular tudo antes, para na hora que ele te der o valor, você saber questionar se está correto ou não, entendeu? Porque se você confia muito no sistema, às vezes você coloca um dado errado e você não consegue matar essas diferenças, né? Por exemplo, você tem um imóvel que ele vai ser... Então, tem, por exemplo, 7, 8 herdeiros. Então, você já tem que ter feito essa conta antes para saber certinho, para depois não indo só no automático. Isso é uma dica, né? Isso seria uma dica. Não que você não possa fazer isso, para muitos até fazem, né? Mas o bom é você já ter tudo planejado e ir jogando lá certinho, conferindo para chegar no final, dar o 100% e tá tudo ok, entendeu? E tem alguma dica, Su, para preencher esse formulário junto à Fazenda Estadual? A Tá sem dica, a áudio. dica, a dica principal que eu daria, antes dela falar, né, é você, que nem eu disse, é você tá com... agora ficou... você estar com toda a documentação em mãos, entendeu? Deixa a Então, Sueli falar um pouquinho agora. é assim, antes de começar a preencher, é importante ter um rol, né? Para você pedir, se você for o advogado, né? Pedir para o seu cliente para deixar tudo certinho, né? Matrícula do imóvel, documento do carro, é assim? Isso mesmo. Porque vai ter que ter a descrição de cada bem, né? E o que vai para quem? Isso mesmo. O que acontece? Tudo que você vai preencher de formulário hoje, você precisa prestar muita atenção, né? Então, hoje, por exemplo, como eu te falei, você vai ter que ter o rol dos documentos, você vai ter que estar tudo certinho. Por exemplo, eu vou colocar um bem imóvel. Você tem que ter todos os dados desse bem, desde o número de matrícula, a inscrição do IPTU, o valor dele, quanto dele que está sendo doado ou que está sendo transferido por causa-mortes, né, por inventário, entendeu? Para não ficar assim meio que parando o preenchimento, né? Porque isso te faz às vezes cometer erros, né? Se você já tem tudo certinho, eu uso muito isso para o imposto de renda. Então, se você já tem tudo certo, te facilita bastante no preenchimento, entendeu? Você meio que já traz ele tudo rascunhado e depois só vai preenchendo. Aliás, até lembrei um outro ponto aqui que a gente estava discutindo do valor. Tem o valor de mercado, tem o valor venal, tem o valor de referência e às vezes ainda é contestado o valor que está declarado no imposto de renda, entendeu? E qual é o valor que a gente tem que recolher?
Então, porque o que que acontece muito às vezes? Eu tenho um bem que ele está, por exemplo, por R$ 500.000, tá? E aí ele é avaliado e ele sai em todo o inventário com o valor dele atual de R$ 1 milhão. Como que fica a declaração de imposto de renda, o espólio, entendeu? Que constava só 500. Vai ter uma divergência aí. E para a Receita Federal, ela entende que, por exemplo, não é 500, era 1 milhão, então, peraí, você ganhou 500.000, entendeu? Teve um acréscimo de Então, rendimento aí. além disso, Então, tem que tomar cuidado com aquilo que, por exemplo, o falecido declarou no imposto de renda para falar o quanto valia o bem, para não dar divergência com aquilo que está sendo declarado no ITCMD. que o exemplo que a Sueli deu de, por exemplo, não ter essa comunicação de você instrumentalizar tudo que a lei pede com o judiciário, apresentar, entendeu? E você não casar tudo e acaba que um nunca dá certo. Poxa, eu preciso apresentar guia paga, mas eu não tenho nem, na ação, eu não tenho nem o valor líquido ainda para saber o quanto que eu vou pagar. Então, você vê que não casa as informações, né? Acontece a mesma coisa, por exemplo, ITCMD é estadual, imposto de renda é federal, e aí eles não percebem que, por exemplo, para mim mexer em um, eu mexo no outro também, entendeu? Então, E hoje em tudo tem a dia ver um com o outro. tá tudo junto, né? Mais fácil de obter informações entre, né, as entidades federativas, entre a União, enfim, né? Querem que arrume o lado deles, mas daí você piora o outro lado, entendeu? Então, olha, gente, olha só, a gente tem que tomar cuidado na declaração do ITCMD, que tem que bater com aquilo que foi já declarado no imposto de renda. E aí você tem, ou pode estar declarado o valor real, né, no imposto de renda, ou pode ter um valor menor. Você tem que ficar lá muito esperto, porque senão isso pode gerar um baita de um problema. E hoje em dia as informações elas estão muito interligadas, né? E aí para você de repente você está recolhendo, está imaginando que você está recolhendo certo na hora certa, aí depois você vai ter que recolher uma diferença, e em cima dessa diferença pode vir multa, porque ultrapassou os 180 dias no caso de falecimento, né? É por aí? Você tem que tomar, eu acho que o cuidado maior nessa parte toda é até com relação à doação, porque tem muito caso de, às vezes, por exemplo, a pessoa te procurar e falar assim, vou doar um imóvel para o meu filho. Tá bom, então você vai doar, vamos calcular tudo isso. Como é que está esse imóvel no teu nome? Não, doutor, esse imóvel não está nem no meu imposto de renda, entendeu? Então, como que você vai doar um bem que a Receita nem sabe que você tem? Você vai ficar certinha perante o Estado e perante o órgão federal. E isso ocorre muito, entendeu? E O pode cliente te gerar procurar sonegação fiscal, inclusive, né? Crime. valor, por exemplo, em espécie. Vou doar 50.000 para o meu filho, entendeu? Mas peraí, você tem essa renda na tua declaração para poder doar? Saiu da onde esse valor? Então, você tem que tomar todo esse cuidado, que às vezes o cliente chega e na empolgação você fala, tá bom, vou fazer um contratinho aqui, faço as declarações de doação, cobro o serviço e pronto, entendeu? Precisa ver como que é a origem de tudo isso para o doador, entendeu? Se está certinho, para você fazer um bom trabalho e deixar tudo casadinho ali. E, Su, o que nesses anos de carreira, mexendo com essa parte de inventário, o que você acha que, assim, erros que foram cometidos ou que você viu que cometeram e que as pessoas devem ter cuidados? Então, um erro que eu vejo muitos advogados fazendo, e eu já fiz isso, é quando você vai fazer a declaração, vamos colocar um valor de um imóvel de R$ 100.000. Se bem que não existe imóvel mais de 100 mil, mas vamos trabalhar com esse número que é mais fácil de fazer a divisão. Advogado não gosta de ficar fazendo divisão, só para honorários. Então, vamos supor que só tenha um imóvel nesse inventário. Esse imóvel é de R$ 100.000. O inventário, 50% desse bem é da viúva Meira. Então, o que eu vou fazer no inventário? Eu vou ter que fazer o inventário realmente só de 50 mil. E eu já fiz isso. Já recolhi imposto
do valor total do imóvel, sendo que o valor inventariado era só metade, era 50 mil reais, nesse exemplo que nós estamos dando. E isso é muito comum. A pessoa pega o valor total do imóvel e coloca na Secretaria da Fazenda para fazer o cálculo do ITCMD. Então, esse é um dos fatores que a gente tem que tomar cuidado, porque a viúva meira, ela tem direito a 50%, 50% é dela, né? Então, não se recolhe ITCMD sobre a parte da viúva meira e só sobre os herdeiros. Tá? Então, você vai recolher, se o imóvel é 100 mil reais, você vai recolher imposto somente sobre a parte que está sendo dividida na herança, de 50 mil reais. Outra coisa que geralmente a gente costuma fazer, quando você faz a declaração de TCMD, você nem se atenta que você depois vai ter que usar, fazer um formal de partilha, óbvio, e levar esses bens imóveis para fazer o registro no cartório de registro de imóveis competente. Quando a gente faz a declaração de TCMD, você não consegue fechá-la se não der 100%. Então, vamos supor que eu tenho 3 herdeiros, um imóvel, tá? Então, cada um vai ficar com 33,33% do imóvel. Se você for fazer a soma, 33,33% não dá 100%. Então, um desses herdeiros, ele vai ter que ficar com 33,34%. Eu, geralmente, jogo 33,34% para o inventariante, o herdeiro mais velho. Ele vai pagar um pouquinho mais de imposto, que é uma coisa assim irrisória, só por causa desse 0,01, mas você vai dar 100%. Se você não der o 100%, você não consegue nem fechar a sua declaração de TCMD. Só que, para isso, você também tem que observar que no cartório de registro de imóveis, eles pedem para você fracionar. Então, você usa percentual na declaração de TCMD e no cartório você tem que usar a fração. Então, quando você vai fazer um inventário judicial, você já coloca as duas coisas. 1/3 do imóvel equivalente a 33,33%, para não te dar problema na hora de fazer o registro desse imóvel no cartório de imóveis competente. Então, essas duas dicas que eu lembro, assim, que eu já fiz, né? Então, eu já tive esse problema de logo no início, eu achava que a viúva meira, ela também tinha que pagar imposto. Então, eu recolhi imposto para a viúva meira, eu dei muito dinheiro. Ajudou o Estado. Depois eu saí correndo lá para rever, né? Mas eu já fiz isso. Mas só que eu vejo muita gente fazendo isso hoje também, né? Tem que tomar cuidado, gente. Meação não é herança, né? Isso daí eu sempre falo. A viúva, dependendo do bem, o único bem ou a viúva ela é meira ou ela é herdeira. No mesmo bem, ela não pode ser as duas coisas. Ela pode ser as duas coisas em bens diferentes, dependendo da partilha, do regime de comunhão de bens, o tempo de união estável, mas o mesmo bem, ela nunca vai ser o mesmo bem, no mesmo bem imóvel. Ela não vai ser viúva, meira e herdeira, tá? No mesmo bem, nunca. Então, quem é viúva, meira, num bem, não é herdeira. Isso a Kátia Dias, é praxe. A Kátia Dias, ela pergunta para você, Léo, como o doutor vê sobre a guia de TCMD atualmente sair com a data do seu pagamento no mesmo dia da sua expedição? Então, é o que a gente estava comentando, né? Quando você vai preencher, você já tem que ficar atento para isso daí. Você vai ter que pagar naquele mesmo dia. Já tem que falar para o seu cliente, ó, fique esperto que eu vou gerar e você vai ter que pagar, né? A Rosângela Martins, ela pergunta, diga-se de passagem, beijo, Ró. Caso esteja com valor menor no imposto de renda, pois não foi atualizado o valor venal no cartório de registro de imóvel, como fica nesse caso?
Então, pelo que eu entendi, é o seguinte: tem um valor no cartório que não foi atualizado. Isso é uma coisa que pega bastante com relação ao imposto, né? Então, aí o que acontece? Geralmente, não é muito difícil a pessoa ter comprado esse imóvel na década de 80, 90, né? E hoje, por exemplo, o imóvel vai em R$ 1.000.000, quando ela comprou, às vezes não estava nem no real ainda. A gente pega muito disso daí. E aí, o que acontece? Você tem que atualizar esse valor no imposto de renda. Quando ele é muito antigo, existem alguns dispositivos de lei também que permitem a isenção ou a redução dessa tributação pelo imposto de renda. Mas, sempre que possível, o correto seria ajustar os dois, tanto o valor do imposto de renda quanto o valor que está sendo declarado para o ITCMD, entendeu? Vale a pena atualizar, porque todo ano a gente é obrigado a fazer imposto de renda. Vale a pena atualizar esse valor no imposto de renda anualmente para não ter esse problema? Então, depende. Quando você fala assim, atualizar, muitas pessoas fazem isso de maneira aleatória, tá? A legislação não permite você atualizar o bem, tá? Todo ano eu vou aumentar o meu valor do meu imóvel em R$ 30.000, R$ 40.000. Você só pode fazer isso se tiver alguma reforma com todos os comprovantes, entendeu? Ou se você tiver um laudo de reavaliação. Porque se chegar, é muito difícil, mas se vier um fiscal, vai falar isso está baseado no que você reavaliou o seu imóvel. E você não vai ter documentação para provar isso. Então, ele pode glosar todas essas reavaliações e considerar o valor que estava anterior e pegar essa diferença, entendeu? Mas eu posso utilizar, por exemplo, como aqui em São Paulo, em especial, né? Dizem que até drone rolou para aumentar o imposto, né? Então, e houve aí novos valores, né? Até porque tem muita construção que não é averbada. Também tem aquele outro lado, né? De gente que deveria recolher e não recolhe corretamente e acaba gerando isso. Mas eu posso utilizar o meu carnezinho da prefeitura, do imposto. Ai, me fugiu agora. Do IPTU. O valor do IPTU, aí o valor venal. Eu posso utilizar, porque tem cidades que não tem valor de referência, né? Só tem valor venal. Em São Paulo, a gente tem valor de referência e o valor venal. Eu posso utilizar esse valor de referência para atualizar meu imposto de renda? Então, para fins de imposto de renda, você até pode usar, só precisa tomar cuidado, porque assim, eu tenho um imóvel que ele vale 100 mil. Aí eu vou para o valor venal e ele está como 200 mil. Para a Receita Federal, de novo, ela entende que você ganhou 100 mil. Você vai pagar tributo em cima desses 100 mil, entendeu? Que tudo que você aumenta o teu patrimônio, para a Receita Federal é uma receita nova. Tá? Vai pagar por essa suposta valorização imobiliária. Sim, e aí você paga, entendeu? Então, se não for uma quantia assim muito vultuosa e você vê que vale a pena, de novo, eu acho que você tem que tomar muito cuidado nisso quando a gente fala em doação, em negociação inter vivos, tá? Quando a gente fala em inventário, é muito difícil, porque, por exemplo, a pessoa que faleceu, ela tinha declarado um valor bem abaixo do mercado, né? No imposto de renda. Você vai fazer toda a parte do ITCMD, toda essa parte aí do inventário, tudo certinho, e o imposto de renda você vai entregar só o final do espólio, matando o que ele já tinha lá, falando que o que ele tinha por aquele valor foi doado para os filhos, foi transferido para os filhos ou para os herdeiros, entendeu? O problema maior é entre vivos, tá? Entre vivos que a gente chama. Vou fazer uma doação, então toma cuidado para ver como que esse bem ou esse valor está declarado no imposto de renda de quem vai doar, entendeu? Acho que o cuidado maior está aí. Tô com medo de morrer agora. Tô com medo de morrer e falar assim, filho, vocês vão doar que nada, vão pagar. A gente pensa em construir patrimônio para os filhos, aí na hora que você vai ver, você não fez a declaração correta, ainda vai ter que gerar prejuízo, ainda gera prejuízo.
Sueli pode até falar um pouco melhor, mas não é raro você ter que entrar judicialmente com o inventário, porque a família não tem dinheiro para pagar o ITCMD e tem que pedir o alvará para o juiz para vender um bem, entendeu? Verdade. Eu peguei um caso desse em que todos os bens do falecido, ele estava imobilizado, ele tinha cerca de 15 imóveis, entendeu? Mas ele não deixou bem em dinheiro. Os 15 imóveis davam um total de quase 4 milhões de reais. Como que os filhos iam pagar o ITCMD disso? Tiveram que colocar imóveis à venda, entendeu? Isso não é raro, isso acontece muito. Acontece, não, a frequência é muito grande. Então, eu acho que é um outro ponto importante, né? A gente viu essa questão de bens, a gente se preocupa tanto, né, em adquirir bens e até deixar os nossos filhos confortáveis, e às vezes a gente não se preocupa como isso vai proceder, né? Então, como é que essa transferência de bens vai proceder? E até nisso você tem que se preocupar em vida, para que você não deixe dor de cabeça para os seus filhos. E a gente sabe, eu brinco, eu tenho inventário, viu, Léo, que é de 1975. Eu nasci em 76, então o inventário é mais velho que eu. E já foram morrendo as partes, os advogados, os 3 advogados anteriores morreram já. Eu falei, a próxima sou eu. E vai morrendo, e o inventário não acaba. E assim, não acaba a habilitação, porque morre um, morre outro, morre outro, morre outro, morre outro. Na verdade, foi uma declaração de ausência que acabou virando, né, inventário. Então, é algo que a gente acaba não se preocupando, e que isso pode gerar uma grande dor de cabeça, e se você não tomar cuidado, realmente você pode até de repente perder o bem, porque o seu herdeiro não vai ter condições de pagar o imposto, né? E aí isso acaba virando uma bola de neve. Então essa questão do imposto do ITCMD, é claro que aqui a gente só teve a pretensão de dar um pequeno ar sobre isso, acho que registrar a importância de a gente saber fazer corretamente, mas vale muito a pena você procurar um profissional, mas um profissional que entenda, gente. Porque às vezes, você procura um profissional que não entende, ao invés de te ajudar, ele vai acabar te prejudicando, como, né, recolhimento de multa, recolhimento a mais, enfim. Depois, para você rever isso, quando você paga mais para você rever do governo, cobrar eles querem, devolver não quer não, né? Demora. Então, é assim? Eu acho que é isso mesmo, Thaís. Eu acho que esse bate-papo ele serve mais também para abrir os olhos dos advogados que atuam nessa área, para ir para um lado mais consultivo, mais do planejamento mesmo, entendeu? Porque depois que aconteceu, você atua na área, a Sueli, a gente sabe que é muito pouco que a gente consegue fazer para ajudar. Tem algumas medidas judiciais, mas que você vai sempre ficar à mercê de um juiz, né? Enquanto que você está em vida, você tem a possibilidade de planejar tudo isso com um pouco mais de calma. Às vezes, não só visando o lucro, a economia, que muita gente se apega nesse quesito. Ao quanto que eu vou ter de economia fazendo um planejamento sucessório? Eu acho que a maior economia que pode ter é não gerar dor de cabeça quando partir, entendeu? Ainda mais quando você pega, por exemplo, uma família que, quando ocorre o óbito, ocorre na pessoa que era o que mantinha aquela família, né? Que era o provedor da família. Os outros membros, eles ficam completamente atordoados, né? Isso acontece muito, como eu comentei, eu sou da área empresarial, isso acontece muito com o empresário. O empresário às vezes vem a falecer, aí você pega a esposa que nunca geriu uma empresa, você pega os filhos que não estão preparados, entendeu? E aí é bem isso mesmo, você vê que em 3, 4 anos meio que acaba o patrimônio, porque faltou um planejamento. Esse caso que eu te falei, familiar, que são de imóveis, poxa, eles tiveram que se desfazer de um imóvel da praia que valia quase 400 mil, venderam por quase 200, entendeu? Para pagar, e esses 200 foi só para pagar ITCMD. Então, e olha, gente, 90% das empresas brasileiras são empresas familiares. Então, assim,
é algo muito importante, pode acabar com o negócio, como o Léo falou. Então, é algo que... E também um nicho de mercado também muito interessante, né? Então, vou deixar, inclusive, aqui o meu convite, o convite do ITJ, para que tanto o Léo como a Su venham dar um curso para a gente disso, tal é a importância do tema e as peculiaridades. Então, ó, em uma hora a gente já viu que tem coisa pra caramba, né, para aprender e assim, e aprender como fazer, né? Então, essa é uma característica do ITJ, a gente vê as coisas na prática, porque às vezes a gente lê, porque lê no livro é fácil. Na hora que você vai colocar a mão na massa, meu amigo, aí você fala, por onde eu começo? Né? E hoje em dia a fazenda demora tanto para se manifestar que quando ela vai se manifestar, já passaram 6 meses e já vai ter que recolher multa. Então, assim, é sério isso, é importante. Isso também pode ensejar a responsabilidade do advogado se ele não fizer a coisa correta. Então, fica aqui o meu convite para a Sueli, fica aqui o meu convite para o Léo, para que no próximo ano a gente já coloque a mão na massa aqui e ensine o pessoal a como fazer, trazendo um curso prático, porque realmente não é tão simples como a gente imagina. Vou fazer inventário, vou ganhar dinheiro. Você pode trazer prejuízo porque você está se responsabilizando por uma declaração errada e prejuízo que você está causando para o seu cliente. É muito sério. Verdade mesmo. Gente, foi excelente. Eu vou pedir para que vocês deixem o contato de vocês aqui, para quem quiser entrar em contato com vocês, ou as redes sociais. E eu quero saber se vocês aceitaram o meu convite, feito em público sem combinar, hein? Vamos conversar a respeito. Vou ver se eu estou com... Eu queria, desde já, agradecer, né, o convite, me colocar à disposição também. Eu preparei um material, né, um PDF, que eu posso te enviar, ou deixo à disposição também meu e-mail, se alguém quiser entrar em contato, eu posso enviar esse material. Alguma pergunta que a gente consiga responder, né, a gente tenta responder, eu me coloco à disposição. Tá bom? Então manda pra gente, a gente vai mandar para as pessoas que nos mandarem e-mail, lembrando, contato@itj.pro.br. Léo, Su, muito, muito obrigado. Passa tão rápido, né? Eu já fiz outras lives com a Sueli, passa tão rápido que a gente fala, poxa, a hora já explodiu, né? Que a gente ficaria falando aqui mais, sei lá eu quantas horas. Eu acho que dada a importância do tema e também o conhecimento de vocês, que eu acho que deixou bem claro que é notório, né? Isso porque eu quase não deixei a Sueli falar hoje. Eu já estou quietinha. Ele falou tudo, eu não falei nada. Então, eu vou me despedir, agradecer a Thaís pelo convite, ao Instituto Thaís Jurema, e agradecer principalmente ao pessoal, né, numa plena segunda-feira, se disponibilizar, assistir as nossas ponderações, né, porque essas dicas é dia a dia, né? Às vezes pode ser que nós estejamos fazendo alguma coisa errada sem perceber, como eu fiz no começo. Várias vezes tive que sair correndo lá na Secretaria da Fazenda buscar o dinheiro da viúva Meira que eu recolhi indevidamente para o Estado. E agradecer o convite, vamos conversar muito e agradecer a todos a paciência, o bom... Nossa, chega no final do dia de segunda-feira, a gente não fala mais nada com nada. Para na segunda-feira, às 18 horas... Ela quer fingir que é tímida, viu, Léo? Eu sou muito tímida, Então, gente, mais uma vez, obrigado por vocês estarem aqui compartilhando. A gente não só compartilha o que a gente passa no dia a dia, mas a gente aprende muito mais com as perguntas que são realizadas, e quem quiser
tem as redes sociais, o Instagram, pode procurar tanto eu quanto o Dr. Léo, e a gente pode dar tentar amenizar ou ajudar ou responder algum questionamento. Se nós soubermos, respondermos se não soubermos, vamos pesquisar e quebrar a cabeça juntos. É assim que a gente procede. Um abraço e vamos até a próxima. Obrigada, Tatá. Tchau, gente. Muito Tchau, obrigada. gente. Espero vocês amanhã. Live com o desembargador Jefferson Moreira, falando sobre direitos humanos, um tema extremamente importante diante de tudo que a gente está vendo na TV aí. Será que o que acontece, né? Beijo, gente. Obrigado. Beijo, obrigado. Obrigado, nossos convidados. Obrigado quem está nos assistindo. Tchau, tchau. Tchau.